Diga assim, identificando a voz que fala ao nosso coração. Como é importante você identificar a origem das vozes. E nós falamos, a primeira voz foi a voz de quem? De Deus. Vimos como você pode identificar a voz de Deus, quais são os seus sinais. Domingo passado vimos sobre a voz de quem? Do nosso eu. Percebemos os sinais da voz do nosso eu. E hoje queremos encerrar falando sobre a voz de Satanás. Fala a voz de Satanás. Quantas vozes falam ao nosso coração? 3 vozes. Quais são as vozes? A voz de Deus, a voz do nosso eu e a voz de Satanás. Cada uma delas tem sinais. Por isso nós dedicamos o mês todo a aprender sobre os sinais da voz que fala ao nosso coração. A origem da voz. Nós nunca vamos deixar de ouvir uma voz. Sempre você vai ouvir. 24 horas. Ou é a voz de Deus que você está a ouvir, ou é a voz sua, ou é a voz do inimigo. O diabo também fala. Ele também emite uma comunicação. Diga-me comigo. Na live, não perca essa mensagem. Compartilhe essa live. A terceira voz que fala no nosso coração é a voz de Satanás. Essa voz tende sempre a se insurgir contra a natureza de Deus em nós. Escuta, escreve aí você. A voz de Satanás, o alvo dela é sempre te levar você, ou essa voz, ela tem uma característica: se insurgir contra a natureza de Deus em você. O diabo vai contra aquilo que Deus é. Alguém está aqui comigo? Por exemplo, a natureza de Deus em nós é o amor. Sim ou não? A natureza de Deus em nós é o quê? É o amor. Mas a voz de Satanás irá se insurgir, forçando-nos ao medo e insegurança, por exemplo. Deu para entender? A natureza de Deus é andarmos em quê? Em amor. Mas a voz de Satanás, ela vai torcer, ela vai trabalhar para você andar na contramão da natureza de Deus. Se Deus é amor, quando você está andando no medo ou na insegurança, quer dizer que você está fora da natureza de Deus. Veja só, Gênesis capítulo 3, não vamos mais ler assim alguns textos. Eu tenho aqui muitos textos, mas devido ao tempo nós não vamos ler. Somente alguns. Gênesis 3, versículo 7 a 11. Gênesis 3, versículo 7 a 11, diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos. Gênesis 3, versículo 7 a versículo 11. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe então Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste a árvore que te ordenei que não comesse? Quem te mostrou que estavas nu? Porque essa voz não é minha. Essa comunicação não é minha. Há um
uma voz, há uma comunicação que a fonte dela, a origem é satânica. Deus não é um Deus de medo. Por que você está com medo? Toda vez que você está com medo, está a indicar que você está saindo da natureza de Deus. Adão começou a entrar nessa natureza, porque deu lugar a uma outra voz, que não era, oh my God. Queria falar assim para toda Angola essa mensagem. Então, a voz do inimigo se insurge contra o que Deus é em nós. Por exemplo, a natureza e também, por exemplo, Gênesis 4, 3 a 13. Então, primeira coisa, Gênesis 3, 12. Vamos lá. Ainda na natureza de Deus, que é o amor, mas o diabo nos faz sentir o quê? Medo e insegurança. Ou seja, esconder-se não faz parte da natureza de Deus. Sim ou não? Está a se esconder por quê? Está a se esconder por quê? Então, essa ação surge por causa da influência de Satanás. Segundo, por exemplo, a natureza de Deus em nós é paz. Sim ou não? Mas a voz de Satanás irá se insurgir, nos levando a guerras, inseguranças e instabilidade. Escuta, depois que o homem permitiu uma voz contrária à voz de Deus, eles não só tiveram medo, mas começaram a entrar em guerra. Gênesis 3:12 vai dizer assim: e disse então o homem, a mulher que me deste. Guerra começou ali. Guerra porque não Israel e Irã, guerra do Congo com Ruanda. Isso é fraco. Guerra mesmo começou ali. A mulher que tu me deste. O Adão nunca só acusou a Eva, nunca. Mas depois que acessou nele uma voz que vai contra a natureza de Deus, começou a fazer guerra. O que você pensa? Como é que alguém vai reagir quando lhe acusam? Pensa. Vai fazer o quê? Vai te marcar. A partir de hoje, meu inimigo. Depois da voz do inimigo, entrou guerra. E Deus não é Deus de guerra, Deus é Deus de quê? De paz. Então, quando você está muito em guerra, isso está a indicar que você está fora da natureza de Deus. A tua ação, o teu caráter, está a se insurgir contra o que Deus é. E outra coisa que aconteceu, anota aí. Gênesis 4, de 3 a 13. Texto muito longo, mas fala sobre Abel e Caim. Olha só. Certo dia, Caim e Abel foram ofertar ao Senhor. Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. The Bible says, Caim se encheu de ira, se encheu de instabilidade emocional e matou o irmão. Perceba que quando a voz do diabo começar a dominar você, você começa a cometer uma série de falhas. Começa a desconfiar, começa a acusar, começa a criar guerras. Vou te contar. Hoje, eu mesmo que fiquei mesmo a madrugada a orar. Orei. Não, à noite. A pastora chegou já, porque chegou já tarde em casa. Chegou tipo umas 22 horas,
Por aí mais ou menos. Aí já. Dê já os parabéns, já. Yeah. Eu entro no quarto da oração. Estou já lá a orar. Meia-noite, saio do quarto da oração, vou no meu quarto. Porque eu queria que a pastora, assim, me servisse. Meu amor, pronto, como já acabei as atividades, fiquei quase uma semana fora, então, pronto, o que quiseres, queres o quê? Queres uma papa? Queres o quê? Tá vendo, né? Aquele serviço, porque para como então? Uma semana, ué. Estou entrando no quarto, estou a encontrar a pastora e a Zara a ressonar. Eu falei, passa! Essa não está dormindo há menos de uma hora, meu Deus, já está a ressonar, me esqueceu. Aquilo já comecei, já quando eu vou, já ouvi uma voz, disse, né? Não anda na reação, anda na ação. Se você quer uma coisa, vai lá e pede. Por que reagir em virtude? Porque você vive preso na reação. Se quer uma coisa, vai lá e fala, amor, vamos se fatigar. Mas não espera que ele que tem que vir, porque não. Não! E mais do que isso, Nécio, para com isso, seu carnal. Você é espiritual. Volta lá para orar, pá. Deixa eu dormir, está cansada. Eu já. Mas aquilo me fez bem. Eu falei, poxa, é verdade. Por que ambiente de guerra toda hora? Por que ambiente de guerra toda hora? Que voz você está dando vazão? Não é a voz de Deus, essa voz que te comanda sempre a fazer guerra. Sempre queres reagir. Por que não fica no controle? Por que não fica em paz? Que não seja as vozes exteriores a te comandar, a não ser a voz, porque a voz de Deus é paz. Irmãos, eu entrei no quarto da oração, fiquei lá. Orei. A vontade de morar também sumiu, a vontade foi. Depois, 2 da manhã, voltei para o quarto. As duas estavam ali. E eu entendi o princípio, dormi. Acordei às 4. Voltei de novo a orar. E estou aqui. Ainda não coiso. Ainda, está mal. Até agora mesmo, até agora. Ainda. Mas ainda que essa mensagem não vos abençoe, já me abençoou. Nésio, para de reagir. Se queres alguma coisa, esteja no controle, vai lá, comunique, porque você tem o meu espírito. E o Espírito de Deus não reage, ele age sempre. Quando você só está a reagir, é porque uma outra voz está te comandando. Porque ela te leva à guerra, te leva à instabilidade. Diga-me comigo. Yes. Por exemplo, a natureza de Deus em nós, por exemplo, é a santidade, é a pureza. Mas a voz de Satanás irá se surgir e nos convencer a abraçar a imoralidade e as influências descontroladas da carne. Veja, a natureza de Deus, o normal em Deus é andar sempre em pureza, sempre em pureza. Quando você está sendo fortemente, está sendo atacado para ir pecar, e se sujar, e adulterar, fazer alguma coisa que vai tornar sujo o seu corpo e a sua mente. Isso é claramente um sinal de que uma outra voz está dominando você.
Porque a natureza de Deus não é essas coisas. Então, alguém está te insurgir, falando com você, tentando você, trabalhando com você, fazer você receber essa voz e praticar. Quando você pratica, quer dizer que Satanás se insurgiu contra a natureza de Deus em você. Grande mensagem, grande capítulo. Me ajudem a espalhar esse livro para toda Angola. Tudo que faz Deus se arrepender dos seus propósitos para contigo, tudo que faz Deus se arrepender de te usar, Deus também se arrepende. Tudo que faz Deus se arrepender de te usar e de caminhar contigo é quando você abraça o caminho da imoralidade e do pecado. Deus vai se afastar de você, vai se afastar. Diga-me comigo. Então aqui é muito importante você entender o que é insurgir-se contra a natureza de Deus. O diabo se insurge contra Deus, não é contra você. Você é que é para o diabo, não é nada. Então, quando o diabo está a te usar, ele não está a atacar só você. Ele está a atacar o quê? A natureza do caráter. A luta do diabo não é com você. É contra Deus. Mas ele vai usar você. Diga-me comigo. Então, bem rápido, nós começamos agora a ir para a história do fim. Aqui começa a pregação. Então já vimos que o diabo ele tem essa função de se insurgir contra a natureza de Deus. Agora, para começarmos a encerrar, como dar conta da voz dele? Pastor, já sei que se eu tiver medo, o diabo está querendo usar porque está me tirar fora da natureza normal de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de santidade, pureza. Tudo isso é o normal de Deus. Agora, medo, insegurança, guerras, reações, pecados, principalmente sexuais, isso aí é um campo que não é de Deus. Sim ou não? Estamos juntos até aqui? Agora, como é que você vai claramente hoje, a última voz, como dar conta? Já damos conta da voz de Deus, já sabemos como é que Deus fala, os seus sinais, já vimos os sinais da sua voz. Agora, quais são os sinais? Como é que você vai dizer, te apanhei? É fácil ver o diabo agir, é fácil. É fácil. Como dar conta que isso aqui é a voz do diabo? Primeiro sinal ou característica, escreva ali. A voz de Satanás tem um sinal peculiar. Primeiro dele, toda voz de Satanás, ela vem para gerar divisão. Não entendeste isso? A primeira característica da voz do diabo é divisão. Pensamentos de contenda, pensamentos de fofoca, pensamentos de influenciar os outros negativamente, que eu chamo a síndrome de Lúcifer. Escuta, anota aí. Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Apocalipse 12, de 1 a 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres,
e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Aí vai contar muito sobre essa guerra. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nelas habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa mensagem, essa palavra escatológica, está a falar sobre desde o início até o fim. No início, a Bíblia diz que Satanás, que era Lúcifer, ele, ao subir aos céus, ao subir próximo do trono de Deus para combater contra Deus, ele ofuscou uma terça parte dos anjos. E essa terça parte acabaram por, em vez de se curvar a Deus, se curvaram ao diabo, ao Lúcifer, ao anjo de luz. E essa terça parte caiu, criou divisão. Satanás, ele consegue criar divisão. Se nos céus estamos a ver essa batalha, quanto mais aqui na terra. Uma das maiores armas de Satanás, seja na igreja, seja na família, aonde for relacionamentos, é criar divisão. Divisão é a marca dele, é a sua característica, é a sua voz. Então, às vezes a pessoa não percebe. Quando tu tens sentimento de contenda, sentimento de criar dois lugares, sentimento de ofuscar os outros. Há pessoas que têm um dom maligno. Eles conseguem fazer com que a pessoa deixe de confiar no fulano e só para confiar no outro. E ela passa como se não fez nada. Isso é a síndrome de Lúcifer. Ela desvia até essa parte. Há pessoas malignas. Elas vociferam. Sua boca está cheia de fel. Seus pensamentos são malignos, são egoístas. Ele quer o lugar, ela quer o lugar, mas não vai mostrar bem. Ela só tem uma arma: criar divisão. Estou a falar não da voz de Deus, não da voz nossa, é a voz do maligno, é uma voz perversa, é uma ação maligna. Não pense que você vai encontrar isso na igreja. Na igreja tem pessoas perversas, tem a síndrome de Lúcifer. Elas desviam até essa parte. As pessoas inconscientemente, inocentemente deixam de vir à igreja, deixam de cultuar, porque aquele maligno o influenciou. Essa é a voz de Satanás. Ele vocifera isso. Ele cria divisão. Não se engana. Há pessoas que não gostam do teu sucesso. Não é só uma vontade normal, não. Eles odeiam o teu sucesso.
odeiam o teu bem-estar, odeiam o teu casamento, odeiam a tua igreja, odeiam a tua fama, odeiam a tua saúde. Satanás odiava Deus de ser adorado. E isso não está só nele. Ele criou aqui os seus muchachos. Toda vez que você ver alguém está a ofuscar você a pensar mal do pastor, a pensar mal do teu líder, fala, afinal o diabo não é assim tão visível. Sim. Escuta, Provérbios 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Se Deus abomina, quem sou para gostar disso? Eu odeio os malditos. Eu odeio com todas as minhas forças pessoas que são dissimuladas. Fingem que estão a cooperar, mas quem quer a divisão? Eu te odeio. 6 coisas Deus lhe aborrece, mas a 7ª ele amaldiçoa, ele abomina. Olhos altivos, olho bem grande só, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Há pessoas na igreja que fazem reunião em casa, passou por trás. Não, irmã, vim orar com você. Irmão, vamos orar então na igreja. Ora já, irmão. Não, mesmo por exemplo. Por exemplo o quê? Escuta, isso é sério, porque nem a pessoa dá conta que está sendo usado. Pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas. Deus abomina essas pessoas. Você pode ter talento, mas se você semeia contenda, Deus te abomina. Oh my God. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bens aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que apresentastes, afastai-vos deles. Pessoa que você vê que essa aqui semeia contenda, semeia divisão, não deixa entrar na tua casa. Não sou que vou ter que fazer esse serviço, vai ficar presa nessa pessoa. Afastai-vos delas. Afastai-vos deles. Isso é claramente uma ação maligna. Divisão. Gálatas 5, 19 a 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já vos falei antes, vos preveni que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Paulo está a dizer que pessoa que provoca contenda, divisão, não vai ser salva. Não se impressiona. Cuidado com esse espírito de provocar divisão. Nossa igreja, escuta aqui, deixa eu falar isso aqui para os obreiros. Uma das grandes bênçãos que eu tenho, nós começamos do zero, do nada. Eu não saio de nenhuma igreja porque não, aquele pastor não é uma bênção, vou abrir a minha. Nunca!
Até podemos ser lobo solitário. Ninguém encontra como é que esse cara começou. Nós nem queríamos. Mas o que tem de gente, você sabe claramente que saiu de uma dor. Se é ele ou ela que está errado, não importa. Não provoque divisão. E tem gente que ficam debaixo de pessoas que saíram de uma confusão. Não entendo isso. Onde você vai com essa pessoa? A voz de Satanás, ela tem essa característica. Tem que gerar divisão. Qual é a primeira voz? Estão com medo? Não, calma, não assustam. Então vocês estão calma. Estou falando a verdade. Isso não começou em nós, começou no diabo. Ah, não. Ah. O diabo está claramente a operar na pessoa. Quando você quer sair ou da igreja ou da empresa, como diz o Bishop Dag, há pessoas que não querem mais ficar naquele ministério, naquela igreja ou naquela empresa. Eles não saem só. Antes de saírem, cagam lá na porta, para ninguém entrar. Não foi isso que ele falou na conferência. Ele não só caga e fala assim. Isso aqui, ele está vociferar a divisão. Vai semear coisas. Vai falar do pastor, vai falar do líder, vai falar da chefe, vai falar do executivo, vai falar do dono da empresa. Vai fazer assim. É por isso que Paulo fala que essas pessoas não vão entrar no céu. São tão perversas, mas tão perversas, que se você tiver medo de falar dela, você é que vai morrer. Expulsa todo tipo de... Não tenha medo. Pessoa que semeia divisão não te gosta. É maluca, é maluco. É louco. Vai morrer em pouco tempo. Não compra esse caminho, não compra ele. É um dos níveis mais altos de o diabo aparecer fisicamente. Uma das formas que o diabo vai aparecer é gerar divisão. Isso lhe agrada. O que você fala com os outros sobre o teu chefe? O que você fala do teu pastor? O que você fala do líder? Você está falando para edificar o outro ou você está falando para lhe colocar mais dúvida ainda? Te fez o que essa pessoa para você ir à farmácia? Esse é um coração do diabo. Derrotado. Diabo é um derrotado. Diga-me comigo. Hoje não vamos me fugir. Fique ali mesmo. Segundo, vamos começar a encerrar. A primeira voz que você vai começar a perceber que o diabo está agindo na minha vida é quando começa a provocar um espírito de pensamento de contenda, de fofoca, de influenciar negativamente os outros. Segunda característica da voz do diabo: rebeldia. É quase a mesma coisa. O diabo vai falar com você para você ser um instrumento de divisão. Outra voz do diabo fala rebelião. Rebelião
é falta de honra, falta de consideração aos teus superiores, aos teus pais. Por isso que a Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe. Fizeram muito por você. Toda pessoa que se rebela é um insano, é uma insana, é uma louca, é um louco. E os seus dias são contados. Honra o teu pai, a tua mãe, o teu líder, o teu pastor, o teu chefe, para que se prolonguem, para que tenha mais dias na terra. De onde vem essa vontade de se rebelar? Vou vos mostrar aqui o quanto que isso é sério. Rebelião é oposição à autoridade. É justamente isso que o diabo faz e leva as pessoas a fazerem. A rebelião é um assunto tão sério, mas tão sério, aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus foi vítima disso. O próprio Deus experimentou isso na pele. Escuta. Não tem líder que não passou por isso. Eu já passei por isso. Todo líder vai passar por isso. Todo pai vai passar por isso. Por isso que nós aprendemos. E uma das coisas que você aprende com a rebelião é amaldiçoar aqueles que se rebelam. Quando um líder te amaldiçoa, você está com a tua vida em apuros. Diga amém comigo. The Bible says, olha aqui para mim. Números capítulo 16 vai contar uma história, uma das mais dramáticas na Bíblia. A rebelião de Coré, Datã e Abiram. Anota aí, Números 16, de 1 a 40. Não vamos ler aqui. Escuta. A Bíblia diz que certo dia, Coré disse assim: não, Moisés, Deus também não te usa só você. Todos nós também somos, só que Deus também pode usar. Por isso também não vamos mais te obedecer. Mesmo também esse grupo aqui que eu já falei com eles, não vamos te obedecer. Porque Deus não te usa só você. The Bible says, Moisés é tão manso que ele foi para Deus e chorou. Disse: Deus, me chamaste então por quê? Vocês estão dizendo que o Senhor não me chamou, que pode lhes usar. Deus só ouviu o Moisés. Eu vou falar assim: Moisés, vamos na congregação. Vamos. Chama todo mundo. Chamou todo mundo. Falou: agora chama Coré, Datã e Abiram. Chamou. Lhes faz uma proposta. Você fala assim: Coré, Datã, Abiram, não tem problema. Como estão a dizer que Deus não me levantou, ok. Vocês estão a me expor diante de toda essa congregação. Vamos fazer o seguinte: como você disse que Deus usa todos, vamos fazer aqui um sacrifício. Vou fazer o sacrifício, também você faz o sacrifício. Deus vai receber um sacrifício. Resumindo, ele fala assim: mas escuta aqui, depois do sacrifício, o que você está a fazer, criando rebelião, se você morrer de morte normal, não sou homem de Deus. Está aqui na Bíblia. Número 16. Coré. Porque quando alguém fere um líder, esse cara não sabe aonde ele colocou os pés. Ferir um líder
Não importa se está errado ou não. Quando um pastor, quando um pai, quando um chefe está errado e você não concorda, no mínimo faz o quê? Sai. Sai. Mas sai sabendo que diante de Deus eu não provoquei nada. Você não é obrigado a aceitar tudo. Se você não está feliz naquela decisão, sai. Mas você está saindo, não só saindo, você está criando rebelião. Coré, se você morrer de morte normal, como os outros morrem, Deus não me chamou. Isso é maldição ou não é maldição? Por que eu vou ter medo de amaldiçoar alguém que está vindo contra mim? Vocês sabem o que eu faço de madrugada? Alguém falou para o bicho, pastor Deg, um dia ligou lá. Alô, pastor, de manhã, 9 horas. Sim, alô. Pastor, está fazendo o quê? Disse, não, estou a dormir. Eu disse, pastor, já que não estás a fazer nada, então, vê se aqui me ajuda. Falou, eu estou a dormir 9 horas, não estou a fazer nada. Para você ter o teu emprego, alguém orou por você de madrugada. Quando vocês estão a dormir, eu estou a orar. Coré, se você morrer mesmo normal, Deus não me chamou. Mas se acontecer algo sobrenatural, onde a terra se fender e abrir e te engolir, pai, Moisés não acabou de falar. A terra se abriu. A terra se abriu e engoliu Coré, Datã, Abirão e toda a sua família. Mas o que me chama a atenção é que o texto vai dizer assim: afastem-se desses, afastem-se. Afastem-se, sai. Vocês saem. Deixa ele no meio. Quando Moisés lança, sai. Na mesma hora a terra abriu. Deus odeia a rebelião, porque ele experimentou isso. Rebelião é voz do diabo. As pessoas que se rebelam secam muito rapidamente. As pessoas rebeldes são como feiticeiros. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como pecado de quê? Feitiçaria. Um rebelde e um bruxo não tem diferença. É a mesma coisa. Guarda o teu coração dessa voz. É mais fácil você vai sair da empresa, sai bem. Inclusive chega no chefe. Isso aqui não é só para a igreja. Rebelião é um princípio espiritual. Acontece em todos os lugares. Vai sair da empresa, compra um relógio, entrega no chefe. Chefe, estou te abençoando. Por quê? Não, eu assim aqui, pronto. Aqui fechemos o ciclo. Muito obrigado. Vou seguir. Fecha com bênção. Há pessoas que criam rebelião, saem da igreja, saem do serviço, contando que quando eles saírem, outros também vão seguir. Às vezes dá certo, mas às vezes dá errado. Mas diz, saem ao lado dele, saem. Momentos dramáticos é quando o diabo começa a se manifestar com rebelião. Uma igreja se torna doente, triste, quando há uma rebelião. Ela paralisa a igreja, paralisa a empresa. Um filho, quando de repente um filho deu uma boa chapada no pai, como é que fica a casa? A casa fica em luto. Todo mundo para. Que triste. Por quê? Que triste. O mano fulano bateu o pai. Mas quando o pai abater, não muda nada. A vida segue normal. Mas quando alguém se levanta contra uma autoridade, dói.
Quando morreu Agostinho Neto, os céus de Angola ficaram escuros. Houve choro nas casas. Por que Deus me falou que Angola vai sofrer no funeral do José dos Santos? Porque nós não honramos aquele homem. Lhe enterramos tipo cão. Não importa se foi bom ou não. Quem julga o teu líder, quem julga o teu pastor não é você, é Deus. Quem me julga não é você, Deus é que me julga. Nós amaldiçoamos todo o coração rebelde nesse lugar em nome de Jesus. Não vai ter pena para andar. Vamos encerrar. Também endurecer o coração é ser rebelde. Tudo isso está em Hebreus 3,15. Sua pobreza vem da rebelião. Olha só, Salmos 68, 6. Salmos 68, 3. Diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Mas os rebeldes vão ficar pobres. Oh my God. Pensando que hoje era sorrir, né? Não, hoje é para pensar bem. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, que vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé deles. E vai falar sobre muita honra. Verso 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Diga-me comigo. A segunda voz do diabo é a rebelião. Ele vai criar rebelião. E toda pessoa que vive com esse coração rebelde está recebendo a voz do diabo. É um feiticeiro, é uma louca, é um louco, é um insano, é uma insana, é um depravado, uma depravada. Para nós encerrarmos, a última voz do diabo, ele só tem essas três vozes. A primeira é divisão. Ele cria divisão. Ele insinua a divisão. A segunda, ele insinua a rebelião. Porque a rebelião paralisa. A rebelião gera ferida. Nós estávamos na conferência. O bispo dele falou assim. Estava lá o líder bravo. Também Alexandre. Quem mais? Pastora. Também? Jogos Meira. Ele falou assim. Teve um pastor. Ele agora na igreja dele não traz mais ninguém. Ninguém mais prega. Só ele que prega. E se ele for viajar, eles montam o coisa, a tela. De onde ele estiver, ele é que vai pregar. Prega na tela. Ninguém mais sobe no corpo dele. Isso é bênção? Isso não é bom. Mas por que ele faz isso? Está ferido. Está magoado. Ah, pastor, tem que segurar. Tudo bem. Mas ele é o pastor e está magoado. Quantas vezes eu perdi noite? Porque não entendia a ação da pessoa. Não entendi. Feriu meu coração. E na verdade é tudo que a pessoa queria. Feriu o coração. E quando um pastor está ferido com você, quando um pai está ferido com você, quando um líder, quando um diretor, ele vai te fechar as portas. Não brinca com isso. Não é à toa que pessoas estão há 10 anos no mesmo cargo. Você fez uma coisa antigamente que feriu aquele líder. A questão não é se ele te deixa ou não. Enquanto ele não se sentir curado, vai também te atormentar. Há pessoas talentosas, mas por causa da rebeldia vão ficar ali mesmo. Vão morrer ali. Um líder tem muito poder. Um pai tem um poder que você não tem noção.
um pastor tem uma autoridade eterna. Nas minhas mãos, inclusive, vão se definir pessoas que vão acessar os céus. Olha só. Eu gosto de brincar com todos vocês. Mas um líder é um líder. A palavra dele é perigosa demais. Terceira voz do diabo. Aí sim, a voz da opressão. Diga-se opressão. Uma voz muito sinistra. Muito, mas muito difícil. É a voz da opressão. São literalmente visitações de vozes atormentadoras, seja audível ou em pensamentos ou em perseguição. Então, uma das vozes do diabo é a voz da opressão. Literalmente é quando a pessoa se sente atormentada. Quem já viu pessoas atormentadas? Há níveis. A pessoa que literalmente é uma voz maligna. Deus não atormenta as pessoas. De Pai vocês, o Espírito Santo, ele vem como uma pomba e ele pousa em paz. Agora, quando você sente muita opressão, essa é uma voz. A voz do diabo. Diga-me comigo. Para nós encerrarmos. Veja só. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 e 15 diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno. Embora está dizendo que da parte de Deus, mas esse espírito não veio de Deus, veio de Satanás. Porque Deus a ninguém atormenta, mas o diabo a todos atormenta. Assim que saiu o Espírito de Deus, logo em seguida entrou em Saul um espírito de tormento. Por isso que ele começou a manifestar sinais tipo de maluquice. Saul, rei, começou a ficar maluco. Um tormento. Literalmente há pessoas que geralmente avançam por ali. Rebeldia, orgulho, espírito de imoralidade. Fica a se envolver com um boi de gente. Vai se envolver com uma moça que é bruxa. O espírito dela vai te entrar. Vai te procurar à noite. Está dormindo? Amor, é o quê? Nossa. O homem está se atormentado. Essa é a voz do diabo. Eu já atendi várias pessoas assim. Está a ouvir vozes. Ou também pensamentos só. Saul estava atormentado. E por último, Marcos 5, de 1 a 10, vai falar sobre o endemoniado de Gadara. Fala Gadara. Yes. O que levou aquele rapaz a ficar tão endemoniado assim? Diz que Jesus chegou na cidade, ele saiu um jovem atormentado. E quando veio a ele, disse: Jesus, o que temos nós contigo? Ainda não é hora de você nos expulsar. Mas quem está falando é o jovem. Coitado. Diz que nenhuma corrente conseguia lhe prender. Ele rebentava alguém como se fosse coisa. Elástico. The Bible says, disse: quem é você? Disse: legião. Porque somos muitos. Legião é um número de batalhão que vai de 2.000 a 6.000 soldados. Nesse jovem havia pelo menos 6.000 demônios. Que coisa! Que coisa! Tormento puro. Vai ali no hospital da psiquiatria aqui de Luanda. Vai encontrar pessoas literalmente endemoniadas, sofrendo com essa voz maligna. Eles ouvem voz mesmo. Um dia a pastora está aqui, me disse no Brasil,
Disse, amor, quando uma pessoa que está tendo problemas psicológicos falar assim, olha a cobra, não lhe retruca. Ela está mesmo sem cobra mesmo. Nunca mais esqueci, ela falou isso. Psicóloga de alta qualidade. Quando alguém diz, olha, estou a ver um prédio, não lhe interrompe. Está a ver mesmo um prédio. O diabo mostra coisas. Ouviu uma voz. Ouviu mesmo. Tormento. Diga assim, tormento. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, sai dele. Todos aqueles demônios saem daquele rapaz. Eu declaro libertação. Fica em pé em nome de Jesus. Fica em pé, in the mighty name of Jesus. In the mighty name. Oh yes. Hoje dei uma aula, uma instrução sobre a operação maligna de Satanás. Não é só questão de expulsão de demônios, mas começa com sentimento de divisão, sentimento de rebeldias. Tudo isso leva uma estrutura maligna, até mesmo pessoas que são endemoniadas. In Jesus' mighty name. Quero orar com vocês. William, vamos. Pai, vocês, quando Saul ficava atormentado, pensamentos de suicídio, pensamentos de homicídio, pensamentos de imoralidade, pensamentos de fazer mal a alguém, pensamentos de criar rebeldia e facção. Pai, vocês, quando esse demônio vinha no Saul, tinham que correr para ir chamar o Davi, porque ao som do dedilhar das cordas dos instrumentos de Davi, Saul ficava calmo e o Espírito saía. Nós queremos cantar hoje aqui. Enquanto vamos cantar, eu não sei se há um histórico na tua vida, na tua família, aí também na live. Se há alguém na tua família que está maluco, alguma coisa está acontecendo mentalmente com essa pessoa, eu vou declarar ao som da adoração: haverá libertação, 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 libertação. Todo espírito de loucura vai sair em nome de Jesus. Espírito de se insurgir vai sair. Todo filho, todo obreiro, toda filha que tem um coração, uma semente de rebeldia, de divisão, de contenda, de luxúria, agora mesmo seja liberto, liberta.